Olá, amigos, no Fala Xerife de hoje, falar alguns jogos de sábado, jogos de domingo, né? Começar pela boa vitória do Atlético Mineiro, né? A primeira vitória do Filipão, né? Ganhou de São Paulo, né? O São Paulo, quando a gente pensa que vai dar uma embalada, perde e dá aquela travada no torcedor são paulino. É claro que o torcedor são paulino está esperando, né, chegar às finais da Copa do Brasil, um título inédito, né? Dia 16 tem um jogo contra o Corinthians, mas esperava mais de São Paulo, né? Quando pensa que vai dar aquela embalada, estádio cheio, torcida esperando, estreia de jogadores, a coisa não funcionou e o Atlético vence 2-0, né? O Filipão saiu muito empolgado e disse, olha, vamos lutar aí pela classificação diante do Palmeiras, lá na Libertadores, e realmente o time do Atlético, eu venho falando, né? Não conseguiu ganhar alguns jogos, mas vem jogando bem, jogou alguns jogos muito bem, né? E não conseguiu, e agora consegue uma boa vitória diante de São Paulo, dá uma animada no grupo, uma animada de Filipão, que estava um pouco triste, os jogadores, mas sabendo que estavam trabalhando, né? Eu sempre digo, uma das maiores decepções, vou dizer, desse campeonato é o Atlético. Eu esperava muito mais. Tem um bom time, né? Tem boa gestão, tem pessoas sérias, né? Tem um ótimo gestor também lá, um ótimo diretor, o Rodrigo Caetano, e bons jogadores, e bons jogadores, e bons jogadores. Então, a equipe do Atlético eu espero sempre mais pela qualidade desse time, e estava um pouco sem confiança. Essa confiança ela vem quando você ganha, né? E como foi fora de casa, né, o estádio cheio, todo mundo torcendo pela grande vitória do São Paulo e o Atlético lá, que golaço de Hulk fora da área, né, um chutaço fora da área e depois o 2-0. Então, o Atlético mereceu a vitória, conseguiu ganhar, né, trabalhou bem, lutou bem e é importante, né, para motivar. E o São Paulo é aquilo que eu digo, né, precisa dar aquele salto de qualidade sempre, né. O Dorival Júnior para mim está fazendo um grande trabalho, sei que o torcedor fica chateado com essa derrota, mas faz parte do jogo, ter tranquilidade, né, continuar o trabalho, é um trabalho sério, um trabalho muito bom, e pensar em outras competições. A gente sabe que o brasileiro não tem como chegar, muito difícil, muitos clubes na frente, a diferença é enorme para o primeiro colocado, mas pensar nessa Copa do Brasil, eu acho que é muito importante pensar, e também tem Sul-Americano, são títulos que o São Paulo pode buscar ainda esse ano. Um ótimo trabalho do Dorival, como eu falei, o torcedor está chateado pela derrota, mas pegou uma equipe cascuda, essa boa equipe do Atlético Mineiro, e parabéns ao Atlético, Filipão, os jogadores, a todos, né, porque também o Atlético, né, tem condições de fazer um grande jogo, uma grande campanha esse ano também, por tudo que já apresentou ao longo desses anos, com contratações, com títulos. Então o Atlético, né, agora está mais tranquilo com essa vitória, né, dá um ar de paz, eu acho que em todos que fazem o Atlético Mineiro, torcida, direção, jogadores, para continuar a sua caminhada, né, também na Libertadores, também no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, o Atlético não tem chance de ganhar, mas pode chegar ali em cima, pelo menos uma luta, né, na Libertadores. Valeu, galera. Bom, gente, agora falar a respeito, né, do jogo, né, também jogaço do que houve, né, a vitória do Vasco, né, boa vitória do Vasco. O Vasco ganhou de 1-0, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. Do mesmo jeito que eu vinha falando do Atlético, vou falar do Vasco em relação à pontuação. Se esperava muito mais da equipe do Vasco, mas o problema maior é que não vinha ganhando. Alguns jogos jogando bem, outros jogos jogando mal, e não vinha essa confiança. E veio diante do Grêmio, uma equipe cascuda, o Grêmio estava lá em cima também, né? E pode estar lá em cima, tem um jogo a menos. O Grêmio tem uma boa equipe, muito bem treinada pelo Renato Gaúcho, e o Vasco aproveitou 1-0, dá uma tranquilidade maior para se trabalhar, né? Dá uma tranquilidade maior para continuar esse trabalho árduo que está ali embaixo, né? Ali embaixo é muito ruim, né? Você olhar assim na tabela, tá entre os 4, porque muitas vezes você está ali, mas você vem jogando muito bem, você vem vendo uma evolução, e essa evolução ela não vinha. Por isso que eu digo, a melhor coisa do mundo é consertar ganhando, mesmo não jogando bem. Mas você ganhando dá uma paz, dá uma tranquilidade. O Vasco conseguiu uma ótima vitória diante do Grêmio, um jogo difícil, um jogo cascudo, mas dá para o Ramon Dias trabalhar bem toda semana, trabalhar aí nos jogos que vai ter. Os jogos do Vasco são dificílimos. Se você olhar esses 10 primeiros jogos aí, esses 10 jogos que faltam aí, é um jogo para acabar essa fase aí, o primeiro turno, e mais 10 jogos aí seguidos, jogos cascudos, difícil. O Vasco precisa ganhar, pensar jogo a jogo. Ganhou um jogo de um time cascudo, agora também é ganhar o próximo jogo e ir trabalhando, jogo a jogo, porque realmente
O Vasco perdeu muitos jogos, está muito atrás, mas dá para se recuperar, até porque as equipes que estão lá embaixo também não estão jogando bem e não estão pontuando. Até estão jogando bem algumas, mas não estão pontuando. Então, o Vasco agora, né, com essa pontuação, já sai da lanterna da competição e tem que continuar trabalhando, porque é importante, é Vasco da Gama, tem torcida, tem camisa, fez algumas contratações e a gente espera uma reação sempre do Vasco da Gama. E o time do Grêmio continua trabalhando, o Renato trabalha com o que se tem, é um treinador que conhece muito bem esse grupo, né? Mas também está fazendo um ótimo trabalho no Grêmio. Então, boa sorte ao Vasco, boa sorte ao Grêmio. Bom, gente, agora falar a respeito do jogo do Flamengo, né? Que goleada, né? Que goleada. 3-0, jogou muito mal. Eu venho falando muito a respeito desse time do Flamengo, do nível técnico dos seus jogadores, né? A gente sabe que tem, o elenco que tem. 3-0 para o Cuiabá é para se repensar muita coisa, muita coisa. Não estou tirando mérito nenhum do Cuiabá e te digo mais, é a grande equipe, a sensação do campeonato. O Davis jogando muito, é a sensação da competição. Se você pegar esse time do Cuiabá, né, com as 28 pontos, faltando um jogo, eu sempre digo, não digo para time considerado maiores, mas esse time considerado menores, né, que a gente fala, né, quando chega a 30 pontos, né, quando chega a 30 pontos numa virada de turno, eu digo que ele não cai e ainda digo que ele pode repensar muitas coisas. Chegar a uma Libertadores, com 30 pontos, né, como eu estou falando, é pensar em uma Sul-Americana. Então, hoje é uma realidade. O que o Cuiabá vem jogando, massacrou o Flamengo, ganhou e ganhou bem. Eu vou em entrevista do treinador, né, do Flamengo, São Paulo, falando que a equipe não jogou bem, que teve problemas, né, que fez um péssimo primeiro tempo, mas não pode. Eu estou te falando, o Flamengo não se mantém uma linha de jogo, não tem. O Flamengo não tem. Quando você pensa que embala, não embala, a coisa não vai. É triste, porque elenco tem para isso, tem um treinador também capacitado, e a gente sempre espera desse time do Flamengo alguma coisa a mais. E não demonstrou, foi engolido pela equipe do Cuiabá, que está muito bem na competição. Parabéns mais uma vez, seu treinador, um ótimo treinador. Parabéns à gestão do Cuiabá, todos que fazem o Cuiabá, né? Como o Davidson falou, continue falando da gente, que a gente vai ganhando jogos. E é isso mesmo, e ele é sensacional, é a alegria desse campeonato brasileiro. A alegria do campeonato brasileiro se chama Davidson, com suas tiradas engraçadas, com a sua responsabilidade também, o amor que ele tem pela mulher dele, por tudo que ele faz dentro de campo. Então, parabéns, Davidson, deu a volta por cima, está jogando muito, muito, e parabéns ao Cuiabá. Muito bem a equipe do Cuiabá. E o Flamengo precisa refletir e muito a sua condição. Uma semana está bem, outra semana está mal, domingo está bem, quarta está mal, quarta está bem, domingo está mal. Não se tem uma linha de jogo, não se tem uma linha de alto nível. Então, mais uma vez, digo, foi engolido pelo Cuiabá e tem que repensar muito a sua vida. Ainda tem jogos ainda da Copa do Brasil, tem jogos da Libertadores, tem muita coisa boa a acontecer, mas precisa melhorar. Como está, vai sofrer e talvez nem consigam essas classificações tão almejadas. Elenco tem para isso, torcida tem para isso. Agora o time tem que responder dentro de campo. Fala, galera, Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor. Tá começando a semana e tem jogos da Série B, vai lá e acessa, vai buscar esse dindizinho, colocar no bolso. Esporte da Sorte, meu amor, Esporte da Sorte. Nosso amor, o selo do xerife, Esporte da Sorte. Valeu, galera, um beijo no coração e um bom início de semana a todos. Fala, pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana cheio de jogos, isso mesmo, mas os times pernambucanos, na verdade, um time empatou dentro de casa, que foi o Náutico. O Retrô venceu o Pacajus por 2-1, se classificou para a próxima rodada do mata-mata, mais duas, mais uma. Se o Retrô conseguir passar por essas duas, ele tem um acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro 2024, pessoal. Isso mesmo. Falar do jogo do Sport Clube do Recife, 1-0 contra o Novo Horizontino, um jogo muito chato, muito fechado para a equipe do Sport. Sport tentando esses passos por dentro, mas sem sucesso. O time do Novo Horizontino conseguiu marcar muito bem, explorar os contra-ataques, coisa que o Sport não estava acostumado e não vem acostumado, na verdade. Nesses últimos jogos dentro de casa, o Sport vem tendo muita dificuldade. Mas isso é normal, porque as equipes estão mais receosas, estão mais de olho na equipe do Sport, anulando as principais peças, Juba, Alan Ruiz,
nesse exato momento. O Wagner Love também, que teve algumas oportunidades de matar a partida e o goleirão da equipe do Novo Horizontino conseguiu ir muito bem mesmo, né? Mas no segundo tempo o Sport se soltou um pouco mais e teve que fazer isso para buscar o resultado. E isso foi importante. Uma belíssima troca de passes da equipe do Sport, começando por Sabina, a bola vai por Juba, o Juba consegue ali um passe para o Alan Ruiz, ele viu o Labandeira passando ali pela direita perfeitamente, né? O Labandeira faz um cruzamento perfeito ali, a bola passa por todo mundo e o Filipinho aparece como ponta, coisa que já vinha acontecendo com o próprio Filipinho, o próprio Cariús também, quando estava na equipe do Sport, fazia isso muito, né? O Juba vem por dentro, puxa a marcação e deixa aquele espaço livre, né, na ponta esquerda para a equipe do Sport. O Filipinho consegue fazer um 1-0 para a equipe do Sport. O Sport se retrai um pouquinho, que isso era o normal, e tenta explorar os contra-ataques, mas na verdade terminou 1-0 para a equipe do Sport, e isso é muito bom para o Sport. O Sport se consolida ainda mais no G4, está em primeiro ainda, né, na primeira colocação, já que o Vitória ainda joga hoje contra a equipe do Londrina fora de casa. O Sport foi muito bom, 1-0, Ilha do Retiro lotado, isso é que importa, vencer as suas partidas e se distanciar ainda mais, né, desse G5 aí, desse quinto colocado, sexto, sétimo colocado. O Sport sim, está em primeiro lugar ainda hoje. Falar da equipe do Náutico, o Náutico não conseguiu passar pelo grande goleiro da equipe do CSA, foram umas 4 chances claras e o goleirão foi muito bem mesmo, para mim foi o melhor jogador em campo pelas belíssimas defesas, mas o Náutico não conseguiu render o que era esperado, né? O Náutico começa a ter algumas dificuldades nessa Série C, e isso é muito ruim. Os próximos 2 jogos do Náutico são contra Paysandu e Brusque, fora de casa. Depois vai para o terceiro jogo dentro de casa e acaba a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Náutico ontem, por mais que tenha buscado o gol, o Náutico não conseguiu render o que se era esperado, né? A equipe do CSA viu muito bem montada pelo Marcelo Cabo, um treinador que conhece muito bem a divisão, Série B, Série C, ele conhece bem mesmo, explorou muito o que o Náutico deixa a desejar, que é os contra-ataques. O Náutico não consegue matar essa jogada lá em cima e o CSA fez muito bem, explorou os contra-ataques. No momento, no primeiro tempo, o Náutico foi superior sim, mas no segundo tempo, quando começou a chuva, como o Náutico tem nas suas características, ser um time muito leve, o Náutico não tem essas peças de reposição, só tinha um Ribamar, um jogador mais de força, de segurar a bola. Já a equipe do CSA não. A equipe do CSA mudou algumas peças, já que o gramado estava pesado, jogadores mais pesados que seguravam a bola, começava a ditar o ritmo de jogo e botar essa bola de um lado para o outro, trabalhando muito bem a bola. Foi o que o Marcelo Cabo fez, conseguiu um ponto fora de casa e o Náutico, para mim, perdeu, né, 2 pontos. É muito ruim pela sequência de jogos que o Náutico vai ter fora de casa. Alguns torcedores reclamaram na saída do Souza, né, um jogador que estava jogando um pouquinho mais adiantado, quase como segundo atacante. Eu não gosto do Souza como essa função, né, na verdade, eu gosto do Souza vindo de trás, como um homem de meio de campo, como se fosse esse 10, né, esse homem de meio de campo flutuando atrás da linha dos volantes, para um jogador que pode render bastante. Ele estava quase como segundo atacante, os pontas do Náutico estavam descendo mais, né, para fechar a linha de defesa do meio de campo, mas o Náutico não conseguiu ir bem. E o Souza, por mais que a torcida tivesse reclamado, eu particularmente deixaria o Souza na partida, porque é um jogador que tem um chute muito bom, tem uma bola parada muito boa, poderia resolver para a equipe do Náutico. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, tem um site do Xerife também, ricardorocha3.com, e é hora de botar dinheiro. Esporte da Sorte, a melhor. Isso mesmo, pessoal. Grandes jogos no dia de hoje. Tem Série B, tem Série C pegando fogo. Então vem embora. Esporte da Sorte é muito mais que bet.